Êxodo capítulo 20, nós vamos falar hoje sobre os 10 mandamentos. Amém, pessoal? Eu creio que uma vez ou outra na vida você já leu sobre os 10 mandamentos, mas eu tenho certeza que tem coisas boas para nós aqui, porque a palavra de Deus ela está sempre se renovando, sempre, amém? E sempre se atualizando, ela é muito atual sem precisar ser atualizada, não é verdade? Então, deixa eu ligar aqui a minha pecinha. Êxodo capítulo 20, versículo 1, começa dizendo assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Coloca a mão no coração mais uma vez. Diga assim: querido Espírito Santo, fala comigo. O Senhor conhece a minha vida, conhece todos os meus caminhos, conhece as minhas necessidades. Fala ao meu coração, Senhor. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Amém, pessoal? Apesar de sabermos que a lei já foi cumprida em Jesus e que não estamos mais debaixo do seu jugo, as leis do Antigo Testamento funcionam para nós, ainda hoje, como um espelho, onde podemos olhar para os nossos caminhos e corrigi-los. Deus deu ao povo de Israel 10 mandamentos básicos que, se seguidos, eles viveriam em boa harmonia entre si e diante dos de fora. Amém? Então, os 10 mandamentos são a base das leis de Deus. Se você guardar os 10 mandamentos, você vai conseguir guardar todos os outros. Se você guardar os 10 mandamentos, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa que vai agradar muito a Deus. E tem muita coisa interessante nas entrelinhas entre os 10 mandamentos para nós aprendermos, amém? O primeiro mandamento que Deus deu ao povo dele foi o seguinte, ó, vamos ler de novo, versículo 1. Versículo 1, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o primeiro mandamento aí, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Amém, pessoal? Nós aprendemos a vida inteira, né? Pelo menos eu que vim da igreja católica, eu aprendi lá no catecismo lá, quando a gente foi fazer a primeira comunhão, que os 10 mandamentos, o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. Foi assim que vocês aprenderam também? O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E aí se seguiam os outros mandamentos. Só que esses 2 que a Igreja Católica ensinou para nós, na verdade são um resumo que Jesus fez. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento? Ele falou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse que desses 2 dependem toda a lei. Só que originalmente não foram esses 2 que Deus deu para o povo. Isso aqui é como se fosse um resumo, um aperfeiçoamento, uma junção das leis nesses 2 mandamentos. O primeiro mandamento da lei de Deus é esse, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Você vê que nós fomos ensinados: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar, todo mundo ama. Nas mais diversas religiões, se você for perguntar se eles amam a Deus, eles vão dizer que amam. Agora, perguntar se tem outros deuses, se creem em outras divindades, se oram a outras entidades, né, santos, aí é outra história. Então o primeiro mandamento no original é esse: não terás outros deuses. Em outras palavras, você deve orar, se dirigir a apenas um Deus. E aí nós vemos aí nas religiões que os povos, né, têm outros deuses, eles clamam a outros. Mas nós vamos aprender um pouco mais. O primeiro mandamento que Deus deu aos homens foi para que não tivessem outro Deus além dele. Antes de se converter a Cristo, creio que você servia a outra religião,
que até se dizia cristã, mas que não andava segundo a palavra de Deus. Então, é claro, muitos aqui já nasceram no Evangelho, louvado seja Deus, isso é um privilégio, não saia desse caminho jamais. Mas se pegar aqui, talvez 80% de nós aqui já fomos católicos. É uma religião que se diz cristã, mas que não tem Cristo como Senhor Todo-Poderoso. Eles colocam Maria acima de Cristo. Criou-se agora até um ditado aí na Igreja Católica, que vocês já devem ter visto, que é: Maria passa na frente. Na frente de quem? Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Como se Jesus é fraco e precisa dela para passar na frente? Como que é isso? Então o que a Igreja Católica fez? Ela não negou Jesus, ela não nega Jesus, mas ela conseguiu levar o povo a tirar a adoração do Salvador e adorar a mãe dele. Ah, pastor, mas eu não gosto de vocês crentes, eu não gosto de vocês crentes porque vocês desprezam Maria. Não, eu não desprezo Maria. Não, vocês desprezam. Claro que não. Eu creio que ela está salva, só não creio que ela está sentada à direita de Deus. Quem senta à direita de Deus é quem? Jesus. Amém, pessoal? Então, eu creio que Maria é santa, eu creio que Maria está no céu. Inclusive, eu falo isso sempre. Quando eu chegar lá, eu vou dar um abraço nela. Oh, salve, agraciada. Você é aquela que Deus escolheu para gerar o filho dele? Que privilégio, não é verdade? Porém, ela não é a minha salvadora. Quem está entendendo? Maria nunca derramou uma gota de sangue dela por mim, a não ser para gerar o Filho de Deus, né? Nessa forma assim. Maria não morreu na cruz. Por exemplo, se você observar a Bíblia, você vai perceber que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Olha que interessante. Por que ele não chamava ela de mãe? Porque ele é maior do que ela. Ela gerou ele? Sim. Ela é mãe dele? Sim, claro, ela é mãe dele. Só que ele é o criador dela. Não sei se está dando para entender. Ele é o criador dela. Então, para mostrar que ele era superior a ela, ele a chamava de mulher. Ele não chamava ela de mãe. Outra coisa que eu vejo é que você nunca vai encontrar na Bíblia Sagrada um só milagre operado por Maria. Me mostra que dentro da Bíblia, um milagre que Maria operou, não tem. Ela nunca orou por alguém para ser curado. Pode até ter acontecido, mas não ficou registrado. Por que Deus não deixou registrado na Bíblia? Para ninguém firmar ainda mais a tese de orar a ela, de que ela cura disso e daquilo. Então, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses. O que é um Deus? Um Deus é uma divindade a quem eu me dirijo e faço petições. Então a pessoa se dirige a um santo, São Francisco de Assis, São não sei das quantas, São Bartolomeu, e eles fazem pedido. Então esse santo está se tornando um Deus para eles. Quem está entendendo? Deus não quer que você tenha outro Deus além dele. Deus não quer que você faça suas orações e petições a ninguém mais além dele. Ah, mas aí uma hora eu oro a Jesus, outra hora eu oro ao Pai, outra hora ao Espírito Santo. Não, mas aí já é outra história. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles formam um só Deus, uma só pessoa. É um Deus trino, mas fora deles não há Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, talvez você e eu, nós viemos lá do catolicismo, né, que prega a Bíblia e tal, mas que adoram tudo quanto é santo, Santa Luzia, Santa Filomena, Santa Bárbara, mas a maioria mesmo não adora Jesus. Tem a quermesse, a festa do santo não sei das quantas, festa do São João, festa do São Pedro, festa do Círio de Nazaré, festa da Aparecida do Norte, só não tem a festa de Jesus. Você já viu eles fazerem para Jesus? Não tem. Então, amados, guarde isso. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Nunca dirija a sua oração, a sua petição a qualquer entidade que não seja o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Ao nos entregar
o primeiro mandamento, Deus espera que abandonemos toda e qualquer prática que não advenha única e exclusivamente da santa e incorruptível palavra de Deus. Se você ainda carrega, mesmo que apenas em seu coração, outro Deus, além do Senhor, você não se qualifica para ser abençoado por Ele. Amém, pessoal? Então tem pessoas que até tiraram a imagem da parede, mas não tiraram do coração. De vez em quando ainda, ai minha Nossa Senhora, né? Ai não sei o quê. De vez em quando ainda tem ali uma adoraçãozinha. Às vezes a pessoa ainda fala, mas ela é santa, né? Os outros eu não concordo, não, mas Maria eu tenho que pedir. Então você tem que limpar o seu coração. Amém, pessoal? O que mais? Segundo mandamento, vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 4. É o segundo mandamento, vamos ler? Não farás para ti o quê? Está escrito isso aí na Bíblia de vocês? Ou será que é eu que estou criando isso aí? Está escrito na Bíblia de vocês? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Amém? Alguém pode dizer assim, pastor, mas aquela imagem, como os católicos dizem, é só para a gente ter uma lembrança. Olha, se fosse já estaria errado, porque ele disse para não fazer imagem semelhante a nada que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Se fosse já estaria errado. Mas muita gente passa diante da imagem, faz o quê? Faz ou não faz? Muitas pessoas passam e se curvam. Ele diz, não te encurvarás ante a elas, nem as servirás. Tem pessoas que acendem vela, coloca lá a pipoca, a pinguinha, coloca a comida, está servindo a imagem. E quando eles andam em procissão, carregando a imagem no ombro, estão servindo ou não estão a imagem? Não resta dúvida, irmãos. Não resta dúvida, o mandamento é claro, vou ler de novo, vamos lá, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não coloque nada, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Leia isso daqui comigo, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. O que ele está dizendo? Se a pessoa for idólatra, se a pessoa pecar contra Deus, contra a sua palavra, essa maldade que a pessoa cometeu, ela virá sobre os filhos, sobre os descendentes. Ele disse até a terceira e quarta geração. Vamos contar? Primeiro, filho, primeira geração, neto, segunda geração, bisneto, terceira geração, tataraneto, quarta geração. Se eu for um idólatra, se eu mexer com feitiço, macumba, meus descendentes serão prejudicados. Mas vamos olhar para trás? Você pode estar sofrendo, ou você, ou o seu pai, ou um filho, alguém, pode estar pagando por uma maldição que foi adquirida lá pelo bisavô, lá pelo tataravô. O tataravô servia aos demônios, servia aos Exus, e muitos deles consagram a família. E quantos familiares hoje estão sendo prejudicados por conta de familiares que mexeram com essas coisas erradas? Não entendi, pastor. Você olha para algumas famílias e tem muitos casos de suicídio. Tem famílias onde tem muitos casos de separação, ninguém é feliz na vida sentimental. Tem família onde tem assim, parece que uma força que leva os homens mesmo a beber, né, a ser adúlteros. Isso tudo são maldições hereditárias. Olha o que ele diz: visitarei a maldade dos pais nos filhos. Mas o contrário também é verdade. Se eu for fiel a Deus, se você for fiel a Deus, por causa da tua fidelidade, Deus vai abençoar a sua descendência. Os meus filhos serão abençoados por conta da minha fidelidade com Deus. Amém, pessoal? Olha o que ele diz no versículo 6: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se você amar a Deus, guardar os mandamentos de Deus,
por causa da sua fidelidade, do seu amor, Deus vai abençoar a sua descendência. Amém? Imagens de esculturas são ídolos, imagens de pessoas que são adoradas por sua santidade e, em alguns casos, por se acreditar em seus poderes. Então, quando a pessoa está adorando uma imagem, quando ela coloca uma imagem ali na sua casa, crendo que vai proteger a casa, vai proteger o ambiente, ela está adorando um ídolo. Paulo chegou a dizer que por trás de cada imagem de escultura tem um demônio. Você pede para aquele santo, para aquela entidade, mas quem responde é o demônio, você fica devendo ali para ele. Então isso é muito sério, pessoal. Amém? Então, tem pessoas que colocam lá, não, mas é porque essa pessoa foi uma boa pessoa, e eu estou pedindo para ela pedir para Maria pedir para Jesus pedir para Deus para me abençoar. Isso é doutrina espírita. Qual é a base da doutrina espírita? É falar com quem morreu, não tem isso na Bíblia. Você não pode invocar quem já morreu. Quem já morreu não volta mais. A Bíblia chega a dizer que não sabe de nada. Então, se eu estou falando com Maria, crendo que Maria está me ouvindo, então calma aí, eu sou espírita? Eu falo com quem já morreu? O único morto que ressuscitou, quem foi? Quem? Jesus. Esse está vivo. O restante todos estão mortos. Abraão está morto, Davi está morto, Maria está morta. Todos eles estão mortos. O único que morreu, ressuscitou, está vivo, e você pode se dirigir a ele, é Jesus de Nazaré. Então, o que você tiver para pedir, peça para quem está vivo. Como é que você vai pedir para quem morreu? Como é que você vai falar com a pessoa que morreu? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Muitos cristãos, sem perceber, também estão adorando ídolos. Como assim? Adorando familiares, pessoas famosas, dinheiro, carros, casas, empregos. Não entendi. Ídolo é tudo aquilo que eu ponho numa posição de destaque, de adoração em minha vida. Tudo aquilo que eu ponho acima de Deus. Tem mulher que coloca o marido acima de Deus. Tem marido que põe a esposa. E aí entra uma coisinha muito errada, que é o tal do ciúme. Irmãos, tem pessoa que acha que ciúme tem a ver com amor. Você sabia que não tem nada a ver com amor? Ciúme é insegurança. Ciúme é desconfiança. Eu sempre falo que uma coisa boa, que graças a Deus, há no meu casamento, uma das coisas boas, é que não tem ciúme entre eu e a minha esposa. Depois de velha, que está caindo uns cabelos meus, ela está querendo ficar ciumenta, mas eu falei para ela, tinha que ter ciúme quando eu era musculoso, né? Quando eu era bonito, né? Mas, irmão, ciúme não é de Deus. Eu observo até na igreja, tem homem que, se a mulher dele estiver ali, ele fica vigiando. Deixa eu ver, se não vai dar parte do Senhor para ninguém, deixa eu ver quem é que está dando parte do Senhor para ela. Primeiro, quando eu tenho ciúme, eu estou dizendo, eu não confio no meu taco. Quem está entendendo? Está dando para entender o português aí? Primeira coisa que o meu ciúme demonstra, eu não confio no meu taco, eu não me garanto. Todo mundo é melhor que eu, todo careca, barrigudo é melhor que eu, né? Todo barbudo aí, eu estou falando de mim, tá, pessoal? Todo aí é melhor que eu, porque eu tenho medo de perder ela. Segundo, eu estou dizendo que minha esposa é uma qualquer. Porque se a minha esposa a qualquer momento pode correr atrás de algum homem, pode ir embora com outro homem, então ela é uma vadia. Não sei se está dando para entender. O ciúme está dizendo isso. Porque se eu virar as costas, é arriscado ela ir atrás de outro. Que mulher é essa que eu estou casado? Então é melhor deixar. Não sei se está dando para entender. Não sei se eu estou sabendo explicar. Se eu amo a minha esposa e eu sei que ela é uma serva de Deus, eu não preciso ficar vigiando ela. Se ela cumprimentou um irmão, deu a paz do Senhor Jesus, não tem nada a ver, quem está entendendo? Porque eu sei que ela é uma mulher séria. Então, quando eu não tenho ciúmes da minha esposa, eu estou dizendo que eu confio nela. Eu estou dizendo que ela é séria. Agora, se eu tenho que estar vigiando, eu tenho que estar vigiando. Então, calma aí. Então, ela é uma mulher que qualquer um arrasta ela, como que é? Ou ela sai se arrastando atrás? Então, isso também pode ser uma forma de idolatria. Tem que ter cuidado com isso aí. Tem pais que idolatram filhos. O filho é um reizinho dentro de casa, a filha é uma rainhazinha. Não, minha filha não pode lavar louça para não estragar as unhas.
não pode lavar um banheiro. Aí no dia que casar, como é que vai ser? Não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Trata acima do que deve ser tratado. Às vezes as pessoas fazem do dinheiro o seu ídolo. Irmãos, como que o dinheiro se torna um ídolo? Quando você coloca ele acima de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode amar a dois senhores. Tem pessoas, irmãos, que para ir ganhar dinheiro eles vão na chuva, é ou não é? Vai com dor nas costas, a mulher vai debaixo de cólica, vai naqueles dias, e a pessoa dá um jeito de ir, porque eu tenho que ganhar dinheiro. A igreja não. Qualquer coisinha é desculpa. Acho que vai chover, né? Não, não vamos hoje para a igreja não. Mas calma aí, se fosse para ganhar dinheiro, você teria ido? Porque dinheiro é importante, e Deus não é importante? A bênção de Deus, no dia que a bênção de Deus tiver mais valor para você do que o dinheiro, aí você descobriu o segredo da felicidade. Aí você descobriu o segredo da bênção. Então cuidado para o dinheiro não ser um ídolo que você adora e venera mais do que a Deus. O que mais? Tem pessoas que é o carro, é a casa, é o sítio, é o namoro, é o emprego. Vixe, é tanta coisa aí que eu ia ficar a tarde inteira aqui. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se algo na sua vida tomar o lugar de Deus, tiver mais valor, mais importância do que Deus, isso está se tornando um ídolo para você. O namoro pode ser um ídolo, o emprego, o time do coração. Às vezes a gente pede uma oferta na igreja, R$50, R$100, tem irmãos que até fecha a cara. Mas aí tem o jogo do time do coração, paga R$400 no ingresso, R$600 no ingresso. Isso tudo se torna um ídolo, amém? Muitas pessoas, inclusive cristãos, investem mais tempo e dinheiro em seus prazeres do que nas coisas espirituais. Quando é para ir na praia, quando é para fazer um aniversário, não estou criticando, mas eu estou ensinando, amém? A pessoa gasta, não tem dó, não tem pena, não, eu quero comer do bom, eu gosto de comer do melhor, eu gosto de ir em restaurante caro. Glória a Deus, parabéns. Mas por que para Deus é tudo do pior? Por que quando é para Deus é tudo mais difícil? O que eu aprendo aqui? Por isso Deus mandou que Abraão sacrificasse a Isaque. O menino estava começando a tomar o lugar de Deus em sua vida. Deus começou a perceber que depois que Isaque havia nascido, Abraão estava, como é que eu posso falar? Estava dando mais atenção, gastando mais tempo, dando mais prioridade a Isaque do que a Deus. E não é não, pastor? Não. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem que amar mais a Deus do que a seus próprios filhos. Aí não, pastor, aí o senhor está pedindo demais. Mas esse é o segredo da bênção. Se você amar mais a Deus do que ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aí você vai perceber como Deus vai cuidar deles. E aí Abraão agora ele não tem mais tempo para Deus. Abraão agora já não ora mais como orava antes. Abraão agora não se dedica mais a Deus como antes se dedicava. O que Deus diz? Abraão, pega esse menino, sobe até o monte Moriá e lá sacrifica-o a mim. Por que Deus queria isso? Porque eu quero provar se você ama mais a mim ou a essa criança. Cuidado. Se Deus perceber que tem algo na sua vida, repito, pode ser o emprego, pode ser o namoro, pode ser o casamento. Se Deus perceber que tem algo na sua vida que está roubando você dele, é arriscado você ficar sem essa coisa. Cuidado. Tem pessoas que Deus é o último na vida delas. É o último das suas prioridades. E é aqui onde mora o perigo. Amém, pessoal? Vamos para o terceiro mandamento. Êxodo capítulo 20 ainda, versículo de número 7. Vamos ler? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém, pessoal? Muitas vezes, para escapar de um problema, as pessoas juram em nome de Deus. Não, Deus sabe que eu estou falando a verdade, e é mentira. Não, o Espírito Santo está aqui, ele é testemunha. Nossa,
Uma vez eu vi a pessoa mentir assim na minha frente, assim, a gente passando uma conversa limpa. E a pessoa disse, não, o Espírito Santo está aqui, ele é testemunha. Eu falei, minha irmã, não faz isso não. Não faz isso não. Isso é tomar o nome do Senhor em vão, quem está entendendo? Ah, pastor, mas se eu contar a verdade, meu marido vai me expulsar de casa. Eu prefiro ser expulso de casa e ter Deus ao meu lado, do que ficar com uma mentira, quem está entendendo? Não use o nome de Deus em vão. Está cheio de pessoas que carregam o nome de Cristo. Não, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas as atitudes não condizem, até envergonham o nome de Cristo. Vocês acham que os meus vizinhos não ficam observando o meu comportamento, o comportamento da minha esposa, dos meus filhos? Aí muitos falam assim, eu ir para essa igreja, ir nessa igreja aí, olha aí o crente, olha aí a crente, ó, vive xingando, jogando panela para o ar aqui. O que é isso? Nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Estamos dizendo que somos de Deus, quando na verdade as pessoas estão olhando para nós e estão vendo que a nossa conduta de vida não tem nada a ver com a fé que professamos. Quem está entendendo? Isso aqui é bem fácil de compreender. Outras distorcem a palavra de Deus, moldando-a para se adequar ao seu próprio ponto de vista, procurando um versículo que justifique a sua conduta. Está cheio de pessoas que eles dizem que creem em Deus, mas na verdade eles querem pegar a Bíblia e moldar a Bíblia aos seus próprios caprichos. Paulo falou assim uma vez, Timóteo, procura tomar um pouco de vinho por conta das tuas constantes enfermidades. Eu já vi pessoa dizer, está vendo? Não tem problema nenhum tomar um vinhozinho. Até Paulo recomendou a Timóteo a tomar um vinho, mas ele tomou por causa da enfermidade, ele não tomou por causa do lazer. Falou, olha, você está com uma enfermidadezinha, toma um pouco de vinho. Naquela época não tinha as opções de variedades de remédios que nós temos hoje, e Paulo aconselhou ele a tomar. Aí alguém chegou para mim e falou assim, me mostra, pastor, na Bíblia aí, me mostra um lugar que proíba a gente de beber. Amigo, a Bíblia realmente não proíbe o beber em si, mas proíbe a embriaguez. E se você não se garante para beber, se você sabe que vai se embriagar, então seria melhor não beber. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A alegria que você está buscando na bebida, você teria muito mais no Espírito. Quem está entendendo? Muito melhor. Então, não tomemos o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento, vamos ver o quarto mandamento? Versículo de número 8, vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Está vendo aí, pastor? Os irmãos da Adventista do 7º dia estão certos. Nós temos que guardar o sábado. Sim, eles estão certos. A lei diz para guardar o sábado. Pastor, então por que a igreja evangélica não guarda o sábado? Eu já andei fazendo algumas pesquisas, tem até um livro que nós temos aqui na Graça, aliás, aqui na igreja não tem, mas no Shopping do Povo você encontra, que é Fatos sobre o 7º dia. E um dos argumentos que eles encontraram é o seguinte, se você ler no livro de Atos, a Bíblia diz que a igreja que os apóstolos fundaram, ela se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão, para ceiar, para a Santa Ceia. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Alguém sabe aí? Segunda? Não, o nome já diz, segunda. O primeiro dia da semana é domingo. Então, calma aí. Tem uma igreja que está dizendo aqui nos nossos dias que tem que se guardar o sábado ainda. Mas, quando eu vou lá na Bíblia, eu vejo que a igreja que os apóstolos fundaram se reunia no domingo. E aí? Com quem que eu fico? A quem eu sigo?
vou seguir os apóstolos. Quem está entendendo? E os irmãos da Adventista estão certos? Também estão. Só que se eles guardarem o sábado, eles vão ter que guardar todos os outros mandamentos, todas as outras leis. E algumas leis nós fomos liberados. Não é que não tem que praticar, mas nós fomos liberados, fica a seu critério. A Bíblia diz que os apóstolos se reuniram e disseram assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor sobre os gentios mais cargos, a não ser 4 coisas. Então, de toda aquela lei do Antigo Testamento, aquelas proibições, para nós, os gentios, ficaram 4. A primeira delas, a idolatria. A segunda, a relação sexual ilícita, que é tanto a relação entre casal de namorados ou alguém que já foi casado. A relação só é permitida dentro do casamento. Terceira coisa, o comer sangue. Olha que interessante. Se você gosta de comer um chouriço, alguém aqui já comeu chouriço? Aqui para o lado do sudeste, sul é salgado, né? Lá no Piauí é doce. O pessoal fazia chouriço, né? O sangue fervendo, coloca açúcar, cravo, acho que erva doce, farinha, e é uma delícia o negócio. E o senhor come? Eu não, porque a Bíblia proíbe, ué. Se a Bíblia proíbe, eu não vou comer. Ah, pastor, mas Deus entende. Você burla o mandamento se você quiser. Por que eu acho que faz muito sentido esse negócio de proibir comer sangue? Quando nós vamos no laboratório fazer um exame, o que eles escolhem de nós para fazer o exame? A partir de uma gota de sangue, eles sabem a maioria das doenças que estão no seu corpo. Então, eu acredito que se eu comer o sangue da galinha, se aquela galinha tinha alguma doença, a doença veio junto com o sangue. O porco já é imundo por natureza, só vive na lama. E aí, se aquele porco tiver alguma doença, vem no sangue. Então, primeiro, idolatria. Segundo, relações sexuais ilícitas. Terceiro, o comer sangue. E o quarto, parecido com o terceiro, que é comer carne de animal sufocada. Quando que é sufocada? Quando mata torcendo o pescoço, já viu? Lá em Ubá tinha um tal de um pato com arroz. Oh, meu Deus, que coisa linda. Bastante cheiro verde, assim, era muito gostoso. Aí um dia eu fui comer lá, até um irmão levou a gente, e quando eu fui morder a asa do pato, veio a asa, tinha sangue ali no meio. Aí eu perguntei para o camarada, como é que vocês matam esse pato? Vocês matam degolando ou vocês matam torcendo o pescoço? Ah, não, a gente mata sufocando. Falei, então nunca mais, perdão, Jesus, nunca mais eu venho comer esse pato. Está dando para você entender? Porque se a Bíblia proíbe, por que eu vou passar por cima? Por que eu vou passar por cima de um mandamento que o meu pai, o meu paizinho deixou para mim? Quem está entendendo? Então seja inteligente. Então, por exemplo, se você for ver na Bíblia, a Bíblia proíbe comer camarão, coelho, muitas outras carnes. É claro, no Antigo Testamento, repito, no Novo, não é que liberou, mas eles decidiram colocar para nós só 4 coisas, 4 encargos. O restante fica a seu critério. Amém, pessoal? Então, voltando para o dia do sábado. Se eu guardar o sábado, então eu tenho que guardar todo o restante da lei. Porque a maioria guarda o sábado, mas o restante da lei eles não guardam. É só por um capricho, porque você vê algumas igrejas que elas vão criando certas doutrinas. Tem uma que pode tudo, só não pode mulher entrar na igreja sem o véu. Mas a Bíblia, o próprio versículo que eles ensinam diz que Deus deu o cabelo em lugar do véu. Deus deu o cabelo para ser o véu da mulher, não é verdade? Então, são muitos fatores. Agora, outro ponto que eu observo. Por que Deus deu o dia de sábado para o povo dele guardar? Porque Deus queria que o povo tivesse um dia específico para se dedicar a Ele, para adorar a Ele, para servir a Ele. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver. O povo judeu é um povo muito trabalhador, que, se deixar, trabalham de sábado a sábado sem tirar folga. Por isso Deus premeditadamente criou o mandamento para se guardar o dia de sábado. Em outras palavras, se eu não criar um dia específico para eles virem à minha casa me adorar, esse povo vai trabalhar e vai dizer que não tem tempo para mim. Então Deus meio que criou um mandamento, uma obrigação. Agora,
Perdão. Já que nós não guardamos o sábado, então nós temos que guardar o domingo. Só que está cheio de cristãos por aí que não guarda nem o sábado, nem o domingo. A pessoa trabalha de segunda a sábado e ainda quer trabalhar no domingo. Aí fala assim, não, eu não estou indo na igreja porque eu não tenho tempo. Irmãos, a ganância não serve de nada. Quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Quer um segredo? Os mesmos 10 mandamentos, você vai ver que diz para não usar o nome do Senhor em vão, que diz para não matar, para não roubar, é o mesmo que diz para guardar o sábado. No nosso caso, guardar o domingo. O sábado era um dia que eles não trabalhavam, era um dia que eles se dedicavam à família e a Deus. Então, por que nós não fazemos isso no domingo? Eu acho que a pessoa pode até ir lá ver o sítio, pode até ir pescar, mas primeiro o seu compromisso com Deus, quem está entendendo? Então, por favor, põe isso no seu coração. É tão importante eu dedicar o meu domingo para Deus, quanto é importante eu honrar pai e mãe, não tomar o nome do Senhor em vão e os outros mandamentos. Quem entendeu até aqui? Amém, pessoal? Vamos para o 5º mandamento. Vamos lá, 5º mandamento. Capítulo 20, versículo 12. Vamos ler? 5º mandamento. Honra a quem? Ao teu patrão. Honra ao pastor. É isso que está escrito? Vamos lá. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí nasce uma pergunta aqui. De que forma você tem honrado seus pais? Quem aqui ainda tem pai ou mãe? Quem ainda tem? Vocês têm honrado? Ei, honrar pai e mãe não é só tomar a bênção, não. Honrar pai e mãe é ir lá, cuidar da velhinha, ajudar a limpar a casa, ver o pai, dar um presentinho de vez em quando, é dar alegria para eles. Não dá motivo para eles se entristecerem. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento como promessa, é honrar pai e mãe. Eu estava ouvindo uma pregação de um pregador certa vez, ele falou algo que eu trouxe para a minha vida. Ele disse assim, se na minha vida tivesse algo dando errado, dentre os pontos que eu observaria, eu iria observar se eu tenho honrado meu pai e minha mãe. Essas pessoas que não prosperam, que não arrumam emprego, que não dá certo em nada, que a vida é um fracasso, deveriam observar se estão honrando verdadeiramente pai e mãe. Quem está entendendo? Isso é muito importante, irmãos. Tem filhos que eles prosperaram na vida, eles cresceram, hoje moram no seu palacetezinho, na sua mansão, mas o papai e a mamãe ainda moram na casinha de taipo, não sei como é que chama aqui, de pau a pique. O paizinho lá no interior ainda dorme no colchãozinho de palha, quem está entendendo? Ei, o seu sucesso pode estar aí. Você precisa aprender a honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Não, mas sabe o que é, pastor? É porque eu casei e o meu marido não deixa eu ajudar a minha mãe. Meu marido não deixa eu ajudar o meu pai. Ou a minha esposa não deixa. Irmãos, só se eu não trabalhar e só a minha esposa trabalhar. Aí é outra história. Mas se eu trabalho, irmãos, que pecado eu estou cometendo em tirar um pouquinho do meu dinheiro, comprar um remédio para o meu pai, para minha mãe, comprar uma roupinha para minha mãe, dar um presentinho, quem está entendendo? Comprar uma tintazinha e ir lá pintar a casa deles. Isso aqui, ó, tem muita importância. Tem muitas pessoas que já eram para estar, ó, nas asas, nas alturas de bênção, mas não sabem como dar honras aos seus pais. Quem está entendendo? Agora tem um outro ponto, ó. Precisamos também ensinar nossos filhos a nos honrar. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Vocês têm filhos? E os seus filhos, eles te obedecem? Eles temem você ou eles cospem na tua cara? Quando você fala com o filho, fala com a filha, eles te obedecem? Sim, senhor, meu pai. Sim, senhora, minha mãe. Ou eles viram as costas e deixam você falando sozinho? Se o teu filho, a tua filha não te honra, não te obedece, você está criando um fracassado. Alguém que vai ser um fracasso na vida.
Tem pais que, enquanto os filhos são crianças, e os filhos às vezes rebatem, retrucam, são rebeldes, a mãe e o pai falam assim: não, mas é pequenininho, né? Quando crescer muda. Aí hoje está lá um cavalão, uma egona, não sei se eu posso falar assim, batendo de frente com o pai, batendo de frente com a mãe. Tem casas de crentes, onde o pai e a mãe não podem nem colocar um louvor para tocar, que o filho vai lá e desliga. Eu não gosto dessa música. Ué, mas a casa é sua, dos filhos? Quem está entendendo? Se o seu filho passa por cima das suas ordens, se o seu filho e a sua filha te desobedecem, você está criando uns verdadeiros fracassados na vida. Pessoas que vão ser um fracasso. A Bíblia diz assim, ó: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, batendo mesmo que seja com vara, nem por isso morrerá. Tem filhos que são mais mansos. Por exemplo, está aqui o David, 18 anos hoje. O David, quando era pequeno, tinha uma educação, não sei se é porque não tinha concorrência lá em casa, era só ele, mas o David era uma educação, mas gente, que menino educado era esse David aí. Já o Daniel não, o Daniel não está aí não, né? O Daniel é mais fogo, é mais... Ele, olha, eu falo assim, Francisca, se a gente não pegar as rédeas desse moleque, ele vai passar por cima da gente, porque ele enfrenta mais assim. É do caráter, é da personalidade. O que tem que fazer? Tem que ser mais rígido. A Francisca fala assim: meu Deus, o que eu tenho que fazer com esse menino? Eu falei: não retira a disciplina, não dá moleza para ele. Você tem que observar o estilo do filho. Quem está entendendo? Tem filho que você nunca vai precisar dar uma palmada nele, pôr de castigo. Se bem que isso que eu estou pregando aqui hoje é até crime, né? Crime para os homens, mas para Deus não é não. Tem filho que você só fala, ele obedece. Você só olha, ele obedece. Tem filho que é diferente. Então, a nossa obrigação como pais e como mães é educar os nossos filhos. Para quê? Para que eles venham nos temer, nos respeitar, e assim eles venham ser um sucesso na vida. Agora tem um outro ponto aqui importante, eu já vou encerrar. Semana que vem eu trago a outra metade para vocês, amém? Semana que vem. Eu vou parar aqui no 5º mandamento, mas tem um ponto aqui que eu não posso deixar de falar. Tem casas onde a mãe, a esposa, não respeita a autoridade do marido sobre os filhos. Isso é um erro terrível. Há outras casas que é o marido que não respeita a autoridade da esposa. Meu pai, ele era um cara muito mundano, sem sabedoria, mas foi a criação. Mas ele tinha uma qualidade. Quando ele estava me educando, ele dizia para minha mãe: quando eu estiver educando um filho, você não entra no meio. Se entrar, apanha os dois. Parece que ele é bruto, mas ele estava sendo correto. Agora, quando você estiver educando, ele falava para minha mãe: eu não entro no meio. E era assim mesmo. Quando minha mãe me pegava para me bater, eu não adiantava nem olhar para o meu pai, que ele dizia assim: quer ajuda? É a coisa mais feia que tem. É o pai vai educar o filho, corrigir o filho, a mãe entra no meio. O filho olha assim: mas quem que manda aqui? Como que é isso? Outra coisa, a mãe vai lá educar, o pai entra no meio. Se há isso na sua casa, acaba com isso. Se a esposa está educando, ela está sendo muito dura, não repreende a esposa na frente do filho, deixa terminar. Você fala assim: ô filha, você foi muito duro, da próxima menos. Mas não deixa o filho perceber. Não sei se está dando para vocês entenderem. Se não existir isso aí na sua casa, se não existir isso daí, você vai ver, sua família vai ser desestruturada, como muitas têm sido. Então, o 5º mandamento, ele diz para nós honrarmos pai e mãe, que é importantíssimo, mas nós também precisamos ensinar os nossos filhos a nos honrar. Amém, pessoal? Eu tinha uma tia, tenho uma tia em São Paulo, que eu achava algo bonito. Ela fazia o frango de domingo. Ai de quem tocasse na coxa do frango antes do meu tio. O primeiro que comia era o meu tio, e o pedaço melhor era para o meu tio. Ela sabia dar honra para ele, e assim ela passava essa visão para as filhas. Eu tenho certeza que as filhas dela, que já estão casadas, devem honrar o marido da mesma forma que viam a mãe honrando o pai. Não sei se está dando para entender. Os nossos filhos estão observando. Então,
Você quer que o seu filho seja um sucesso? A sua filha seja um sucesso na vida? Ensina eles a honrar, respeitar e temer ao pai e à mãe. Isso aí não tem nada de errado. Quem está entendendo? Amém, meus queridos? Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus?